Acessórios. Encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. REC Veículos, representante Motomecânica concessionária Volkswagen do Vale do Taquari. Vendas de Volkswagen 0 km com todas as promoções, descontos, bônus e taxas especiais de fábrica. Uma grande e variada opção de seminovos de excelente qualidade, revisados e de procedência. Descontos especiais para produtor rural, empresas, táxi, PCD com faturamento direto de fábrica. Financiamento direto, rápido e fácil, com todas as taxas de concessionária. Estamos na rodovia Aleixo Rocha, 867. Fone WhatsApp 51 98146 3592. Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Teremos muito prazer em atendê-lo. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, rodovia Aleixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Minhas mãos na tua inocência, e assim andarei com você. Em ti encontro o caminho que nos leva mais perto do Pai. Que me alimenta, a rocha que me
audiência. A número 1 em todo lugar. a mais ouvida. Rádio Web TK Gospel. Rádio TK Gospel, não apenas uma rádio, mas uma família. Boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação. Agora 20 horas e 3 minutos. Está no ar o seu programa Variedades, com Giselda Souza. Aí, muito boa noite para você que está aí ligadinho aqui na nossa rádio web TK Gospel, nesta noite especial aí, né, dia 7 de setembro, uma data muito importante aí para o nosso Brasil, né, e hoje nós estaremos falando especificamente sobre o marco histórico desta data, né, aquilo que trouxe de benefícios, o que de repente poderia ter sido diferente, quais as vantagens, né, sociais, políticas e econômicas, e nós estaremos então tendo um bate-papo muito legal. Você que está acompanhando aí através do nosso YouTube ou do Facebook, você já pode estar visualizando que eu não estou sozinha nesta noite, né? Eu tenho um convidado especial e já eu vou estar apresentando ele aí para vocês, né? Mas lembrando que você pode nos acompanhar através de diversas plataformas, né, através do YouTube, Grupo TK Gospel, Facebook, Rádio Web TK Gospel, através do nosso site www.radiotkgospel.com.br, pelo aplicativo, né? Se você está acompanhando em uma dessas plataformas que eu citei e ainda não tem o aplicativo, você pode ir lá no Play Store do seu celular e pode baixar lá. Ele é bem levezinho, pede 2 permissões, né? Que é para poder acessar ali o alto-falante do seu aparelho celular, e você pode, aonde estiver e tiver sinal de celular, ouvir a nossa programação. Lembrando também que você pode interagir, mandar o seu recadinho, né, para nós aí através do YouTube, do Facebook ou do nosso WhatsApp, que é o 51997546922. Uma horinha de programa, hoje uma edição especial do programa Variedades, né, em razão desta data histórica, né? Mas antes de nós começarmos propriamente dito com a nossa entrevista desta noite, nós queremos também, né, lembrar e nos solidarizar com as pessoas, né, do nosso município e da região que foram tão bruscamente, né, afetadas aí por essas chuvas, né, com enchente. Muitas pessoas perderam praticamente tudo dentro das suas casas, dos seus lares. Acredito que tenha sido uma das maiores enchentes, né, que o nosso município e a nossa região enfrentou nas últimas décadas. Então, sabemos que tem diversos pontos de coletas, né, de material de higiene, alimentação, produtos de limpeza, roupas, colchões, móveis. Então, se você, né, mora, né, numa dessas cidades afetadas, ou se você mora em algum local próximo e você tem a intenção também de ajudar, né, a prefeitura do município aqui de Taquari tem divulgado diversas maneiras que as pessoas podem ajudar. Você também, se quiser, pode entrar em contato aqui com a Rádio Web TK Gospel através do nosso WhatsApp, que nós estaremos também direcionando você, porque nada melhor do que neste momento, né, a solidariedade, e nós lembrarmos que somos todos irmãos, independente de qualquer coisa, né? Somos todos pessoas que convivem em sociedade, e convivendo em sociedade devemos, né, prestar o nosso apoio, a nossa solidariedade àqueles que precisam no momento que precisam, né? A gente fala muito em oração, a gente fala muito em pedir as bênçãos a Deus, mas só que a oração sozinha, ela é importante, mas nós precisamos ter a ação, precisamos fazer todos a nossa parte, tá bem, gente? Então, vamos iniciar então o nosso programa dando o nosso muito boa noite ao professor André Vanderlei, né? Antes de mais nada, agradecer por ele ter aceito o convite de estar conosco aí hoje, né? Um diazinho de feriado que poderia estar aí, né, curtindo a sua família, mas ele se dispôs a estar aqui. Então, boa noite, professor André Vanderlei.
Boa noite, Zelda. Boa noite, Alcione. Boa noite aos ouvintes da TK Gospel. Pessoal que está acompanhando as plataformas. Para mim é uma alegria para vir até aqui, conhecer os estúdios da rádio que eu não conhecia ainda e conversar sobre um tema que a gente gosta tanto de falar, gosta tanto de conversar sobre o assunto, né? Que é a história e principalmente a história do nosso Brasil. Gostaria de estender também, né, a nossa solidariedade a todas as pessoas que estão passando por esse momento difícil, né, momento de tragédia. Hoje a gente pôde acompanhar durante o dia, mas também no momento onde a gente sente essa tristeza, né, essa consternação, também a gente se regozija em ver o quanto nosso povo é hospitaleiro, o quanto nosso povo é solidário no momento difícil, né? Hoje, diversas pessoas ajudando, levando até os pontos de coleta os donativos, atendendo os chamados, né? Também na nossa região, aqui nos municípios que são próximos ao nosso vale, onde teve locais onde tiveram uma destruição muito grande, né? Ver a reação das pessoas. E ontem à noite ainda o pessoal lá no Pereira Coruja levando junto com o Rotary Club as doações, né, aos nossos munícipes aqui de Taquari, ali do bairro Praia, que estão necessitando. Então, quando a gente vê as pessoas se movimentando dessa forma, é um alento, né? A gente sente uma alegria em poder ver que as pessoas ainda têm essa ação de solidariedade no momento que vê as pessoas sofrendo. É verdade. Mas eu sempre gosto, né, quando inicio os programas aqui, porque a gente sabe que quando vem alguém aqui, né, normalmente vem um profissional, né, vem alguém assim que tem uma certa relevância na nossa comunidade, né, pessoas que vêm contar a sua história, né, para nós aqui. Mas a gente sabe que antes do profissional, né, antes daquela pessoa que tem essa história, né, profissional aí, nós temos uma pessoa, um ser humano. Né? Então eu gostaria de iniciar como eu sempre costumo iniciar os programas. Eu gostaria de saber, antes de ser o professor André Vanderlei, né, o profissional aí da área da educação, essa área aí que é tão importante, diria que uma das mais importantes, né, que nós temos aí. Sabemos que o André Vanderlei, ele é, antes de mais nada, ele é filho, né, ele é irmão, ele é esposo, ele é pai, ele é tio, ele é amigo, ele é com certeza conselheiro em muitas situações. Então, um pouquinho de quem é o André Vanderlei. Puxa, acho que falar de família é uma das coisas que a gente mais gosta de, normalmente quando cita para os amigos, né, que estão ao redor, é falar dos seus familiares, das pessoas que são importantes na sua vida. É aí que a gente vive para isso e constrói os nossos sonhos ao lado dos familiares, né? Todos os dias. Eu sempre digo que eu sou a pessoa que eu sou hoje graças à estrutura que recebi na minha casa paterna, na minha casa materna, com meu pai, com a minha mãe. O meu pai, para quem não conhece, é o Manuel Francisco da Silva. E para quem não sabe quem é o Manuel Francisco da Silva, é o Chico da Gaita. É verdade. Ele já esteve aqui nesse estúdio, uma né? pessoa muito querida. E a pessoa que me ensinou desde cedo alguma das coisas primordiais da vida, que é a honestidade. A gente pode não ser rico, mas tem que ser honesto, tem que ser trabalhador. Então, dentro de casa ali, a minha mãe, que é filha de agricultor, dona de casa, né, dona Romilda, e o meu pai, que ele é, eu digo que ele é cantor, compositor, instrumentista, tem todos esses talentos, mas nas horas vagas, por hobby, ele é pedreiro. Então, foi com esse hobby que ele nos criou, eu, meu irmão, minha irmã, todos bem encaminhados na vida, graças a Deus, e nos criou dentro dos ensinamentos da palavra de Deus e os valores de Jesus. Então, isso nos trouxe essa estrutura familiar, e a partir dessa estrutura que a gente pensa também construir a nossa família, né? E eu construí também a minha família, minha esposa também criada dentro da igreja, né? A Rejane, que está nos ouvindo agora lá. E hoje eu tenho 2 filhas, a Natália, que também já é
professora, né? Tá fazendo estágio do magistério. E a Manuzinha, que tem 8 anos e que também diz que quer ser professora de educação física. Olha só. Né? Então, uma estrutura familiar que a gente traz, né, da nossa formação como pessoa, desde a criação, e procura criar e também procura passar para os nossos filhos, né, que aquilo que a gente tem de mais importante para deixar para eles são esses exemplos, né? Exatamente, é isso aí, gente. Então, viu só, o professor André Vanderlei, então, tem toda essa estrutura, né? O pai dele já esteve aqui com o Júlio Alcione, né, em alguns programas aí. Um gaiteiro top, né? De mão cheia, né? Toca muito realmente, né? Gosto muito dele, gosto muito. Tem mais de 80 composições. Gosto muito dele, gosto muito da tua mãe, assim, né? São pessoas carismáticas, são pessoas queridas, assim, que a gente tem essa amizade já de anos, né? Não se, como a gente sempre diz aqui, né? A gente não se visita, a gente não costuma ir na casa um de outro, mas o carinho em qualquer lugar que a gente se vê, que a gente se encontra, a gente se sente que ele é recíproco também. Isso é muito importante, né? Importante. Mas com relação à sua formação, qual é a formação, no caso, profissional? Isso é importante, quando a Gisela começou a falar, ela falou do profissional e tem a pessoa, né? Às vezes essas coisas se confundem, porque quando tu decide ser professor, além de ser uma profissão, ele é uma missão. É um dom. Aquilo ali a gente assume e é algo que toma conta da nossa vida como um todo. Hoje a minha esposa também, a gente não tem o nome, né? O André ou a Rejane. Antes vem o professor. As pessoas nos chamam, né? O professor, então isso faz parte. Eu sou historiador de formação, tenho licenciatura em História e tenho carreira como professor já há muitos anos. Hoje eu sou professor do Estado, atuo na gestão no Pereira Coruja e professor de História também do município de Taquari e atualmente atuando na gestão na nossa primeira escola de ensino integral, La Salle, ali no bairro Passo da Aldeia. Ao longo desse tempo a gente atua na área da história, né, e da educação. Eu sou mestre em patrimônio histórico, museologia e patrimônio pela URGS, trabalhando a questão da cultura açoriana em Taquari, como o patrimônio cultural da cidade. Atualmente sou doutorando em desenvolvimento regional, com bolsista CAPES na Universidade de Santa Cruz do Sul, onde também desenvolvo a temática da pesquisa sobre a cultura açoriana em Taquari e a história da nossa cidade. Muito bem, quem sabe aí já deixamos um gancho, né, para um programa futuro, né, lá, e quem sabe no próximo ao aniversário do município, né, de repente, alguma coisa com relação a isso, ou em algum outro programa aqui da rádio, né, que são assuntos bem interessantes aí, né. Mas antes de eu seguir aqui, né, a gente gosta sempre de acompanhar aí as pessoas que mandam os recadinhos, né, pelas nossas redes sociais, e nós temos aí o recadinho do Anderson Noronha, né, ele coloca: Deus abençoe, família. Obrigado, Anderson, Deus abençoe a tua vida e a tua família também, né. Isso, marcou várias pessoas, né? O Júlio Alcione também, né? O nosso diretor aqui também marcou várias pessoas. Temos diversas pessoas nos acompanhando. E também mandou um recadinho o André Lisiardi, né? Foi meu colega de prefeitura hoje, né? Está num outro... Grande profissional, né? Ele que é jornalista. E ele coloca: parabéns, Giselda e professor André. Obrigada, Lisiardi, por estar acompanhando a nossa programação aí nesta noite, né? Oi? Tem? Deixa eu olhar aqui então. E temos um recadinho lá no WhatsApp, né? Que diga assim: boa noite, pessoal. Já estou na escuta. Essencial o diálogo sobre o processo da independência do nosso país, né? O Patrick que faz parte da equipe aqui da Rádio Web TK Gospel, e se eu não estou enganado, o Patrick também está fazendo história, então ele gosta muito do tema, e quando nós comentamos até diz ele: um tema muito legal, eu vou estar acompanhando, eu gosto realmente desse tema. Mas então, para a gente não se
sair muito, né? Porque o nosso tempo, a gente sabe que o tempo voa, a gente diz 1 hora, mas 1 hora ela passa assim muito rápido, né? Professor André Vanderlei, com relação à independência do Brasil, eu vi que o senhor fez uma postagem hoje que eu li no Facebook e me chamou a atenção. E então eu já vou começar perguntando, antes de perguntar sobre a história da independência, eu vou perguntar: quem é o verdadeiro herói ou heroína da independência do Brasil? Sabemos que, a princípio, o grito de independência foi no dia 7 de setembro, né, às margens do Rio Ipiranga. Mas, precedendo a isso, houve um acontecimento no caso. Então, eu gostaria que o senhor, agora o microfone é seu, para ir nos relatando e nos contando essa história. E à medida que, de repente, for surgindo alguma pergunta, eu vou, né, falando, senão vou deixar por sua conta. Excelente. Aliás, é uma temática que está efervescente nos debates, né? Entre historiadores, entre linhas que defendem alguns caminhos dentro da história e também hoje é tema de pesquisas muito recentes, a questão de onde saiu essa iniciativa, principalmente devido àquela imagem que se criou ao longo do tempo do imperador, né, do príncipe até então, Dom Pedro I, dando o grito da independência, e esse posicionamento conservador. É um posicionamento conservador de época, até se defende, né, e se entende que a independência do Brasil foi um movimento conservador, um movimento também elitista, né? Por quê? Porque era apoiado pelas elites da época, mas era também uma ação de sobrevivência das elites da época, que davam a sustentação econômica para o Brasil, seja ele naquele momento, não se pode dizer que era colônia, não se pode dizer que era nação, estava num processo de mudança, né? E a gente pode abordar isso com mais calma, mas um processo de mudança devido ao tempo de 1808 até 1822, o Brasil não ser ainda o país independente, mas estar com o centro do poder abrigado dentro do seu território, com a presença da corte portuguesa aqui no Rio de Janeiro com Dom João VI. Então, assim, essa formação da elite naquele período normalmente não queria voltar a ser colônia. E para que isso acontecesse, haveria necessidade de uma sustentação econômica. Então não se pode também dizer simplesmente um movimento conservador, elitista, não tinha ação popular. Havia um processo que tem que ser analisado no meio disso. Naquele período que nós estávamos vivendo aí, 1822, de 1822, no início do ano, que foi 9 de janeiro, se eu não me engano, quando o Dom Pedro disse que ficaria no Brasil até o de setembro que nós estamos vivendo hoje, muita coisa aconteceu em Portugal. Nós estávamos vivendo lá em Portugal a ação da derrubada definitiva do absolutismo. Havia as cortes portuguesas que se formavam como um parlamento constitucional. E essas cortes portuguesas, e para se chegar na tua pergunta, é preciso que se diga isso. As cortes portuguesas, né, que eram a nova Assembleia Legislativa de Portugal, haviam tomado o poder. Digamos que de uma forma agora mais organizada dentro do que se entende hoje, uma monarquia constitucional. Ou seja, o Dom João VI não tinha poderes absolutos na sua mão. Não. Essas cortes portuguesas, elas criaram uma constituição para que a partir dali, então, agora, Dom João VI governasse ou quem tivesse no poder monárquico lá. Mas eles queriam o Brasil de volta como colônia. E para que isso acontecesse, o príncipe regente que aqui estava tinha que voltar. Continuar seus estudos lá. E para que isso acontecesse, eles baixaram alguns decretos que visavam a dissolução do poder central do Rio de Janeiro que havia no Brasil. Então, para que as coisas ficassem mais palpáveis, eles lançaram essa ideia de fracionar o poder que estava no Brasil, já que não tinha como voltar totalmente a ser colônia, porque a corte tinha vindo para cá, Rio de Janeiro tinha se tornado uma cidade europeia enquanto o Dom João VI esteve aqui.
Então, como não tinha simplesmente voltar a ser colônia, mas fracionar o poder aqui nas províncias. Cada província tem a sua autonomia governamental e responder a Lisboa. Por isso que o príncipe Dom Pedro estava viajando para conversar com essas províncias e tentar um apoio ao príncipe e à princesa, a esse poder que então havia no Rio de Janeiro. Só que quando ele estava indo a São Paulo para tentar conter inclusive uma revolta interna que tinha ali, porque tinha pessoas entre essa junta governamental de São Paulo que queria estar respondendo a Portugal, a Lisboa, outros que queriam se manter fiéis ao príncipe, entre eles o José Bonifácio, que era vice-governador e estava no Rio de Janeiro nesse período, e o seu irmão. Então o que aconteceu? No Rio de Janeiro, regente estava a princesa Dona Leopoldina, feita regente pelo príncipe. E quando chegou então ali nela o decreto, porque na verdade alguns defendem que ainda não era o decreto que veio de Portugal, mas eram cartas de pessoas que anotaram as atas do que estava acontecendo em Portugal e mandaram já para chegar no conhecimento da princesa que havia se dado um ultimato ao príncipe e à princesa voltar para Portugal, dissolução do poder. E quando eu digo, Giselda, dissolução do poder central do Brasil, era dissolução do poder mesmo, não somente o poder do príncipe e a princesa voltar a Portugal, mas toda a estrutura de governo que havia no Rio de Janeiro, todo o funcionalismo público que estava envolvido na corte, deixaria de existir a corte. Até mesmo o poder judiciário deixaria de existir os tribunais. Então toda aquela estrutura deixaria de existir e cada província responderia a Lisboa. A princesa entendeu que isso era grave. José Bonifácio, que estava ali assessorando ela, entendeu que isso era grave. Então eles convocaram o Conselho de Estado. O Conselho de Estado quem era? Eram os ministros e também representantes como procuradores de cada província, para se reunir no Rio de Janeiro. Era um ato grave, nós estamos no final de agosto. E o príncipe está viajando de Minas Gerais, ele foi a São Paulo, desceu a Santos e voltava a São Paulo para reorganizar lá a situação em São Paulo. E então, com esse ultimato, a princesa Leopoldina tomou a decisão, junto ao Conselho de Estado. E principalmente é importante dizer, algumas pessoas dizem, não foi a princesa, porque ela não podia assinar decreto. Só o príncipe podia assinar decreto. De fato, decreto só podia ser assinado ao príncipe, mas ele havia outorgado todo o poder a ela, quando saiu de lá, como princesa regente. Ela sentiu que houve o apoio do Conselho de Estado, que reunia também, então, procuradores de todas as províncias. E eles, então, aconselharam, conselho aconselha, a que o príncipe ficasse e então cortasse laços com Portugal. Foi o relato final daquela ata de reunião do Conselho de Estado, assinado pela princesa Leopoldina, que então a partir dali ela chancelou a decisão do Conselho de Estado, que estava a seu favor, e ali, a 2 de setembro de 1822, declarou: o Brasil não mais será... fará parte de Portugal. Fará parte ou será subordinado a Lisboa. Então essa mensagem foi mandada a Dom Pedro. E eu até digo para os meus alunos, às vezes, né, foi o WhatsApp, ela mandou um WhatsApp para Dom Pedro. Só que o WhatsApp, naquela época, demorava 5 dias para chegar. Um pouquinho mais, né, e ele se chamava mensageiro. Né? Mas era só o aplicativo que era diferente, porque foi a mensagem para Dom Pedro. E ele recebendo a mensagem, então ele fez aquela audiência pública, aonde ele fez a declaração pública ali que ele estava cortando laços de forma definitiva com Portugal. E as divisas, então, não seriam mais respeitadas com Portugal a partir dali, porque Portugal não estava respeitando o Brasil. Ele sentiu ali que havia o apoio, né? Então ali ele fez. Então houve todo um processo ali, né? A partir dali, um processo anterior e posterior a esse ato simbólico do 7 de setembro. E isto social, política e economicamente, neste momento, foi realmente a melhor decisão? Existe esse consenso histórico de que realmente foi no momento? Ou eles enfrentaram logo à frente alguma situação muito complexa? Difícil diante da decisão? Claro que difícil foi. Mas assim, Giselda, quando nós estamos falando de história, não é difícil,
E não é usual a gente dizer que isso foi o certo e isso foi o errado. Sim. Mas eu digo, deve ter alguns estudos que determinam, talvez o momento não foi o momento mais adequado, poderiam ter esperado mais, eu não sei. Por isso que eu estou lhe perguntando, né? Aí que tá a questão. Para quem? Eu, André, acredito que sim. Por quê? O processo foi elitista? Foi. E quando eu fiz a introdução, eu sempre gosto de citar, porque existem historiadores, existem uma visão historiográfica que defende que isso foi elitista e conservadora e que foi um movimento que não tem nada a ver com o povo brasileiro. Tá? Eu parto de um princípio, eu não sou dos radicalismos, nem de cá nem de lá, mas do caminho do meio, onde a gente tem que observar, como está aqui o nosso Alcione, que entende de som, mestre de som, nem tão grave nem tão agudo, tá? Mas tem que ter o médio. Tá? Então a gente vai observar de que forma. Teve o processo era irreversível, não havia como, depois de feito, reverter, mas também o processo anterior era inevitável. Se criou toda uma situação, porque quando a corte portuguesa veio para o Brasil, éramos uma colônia, isso é 1808. Tá? Mas a Casa de Bragança estava no poder de Portugal desde 1640, quando houve a união das coroas, a separação das coroas ibéricas novamente, e a Casa de Bragança estava no poder em Portugal. Ela foi ameaçada por Napoleão Bonaparte lá, tão somente, e por isso que eles vieram para o Brasil. E no momento que eles vieram para o Brasil, em 1808, eles trouxeram o centro do poder para o Brasil. E trazendo o centro do poder para o Brasil, junto ao poder está o dinheiro. Junto ao poder estão as elites, mas estão aqueles que dão a sustentação econômica. Transformaram o Rio de Janeiro numa cidade europeia, reconstruíram a corte em si no Rio de Janeiro, era gigante para os padrões de cidades que tínhamos no Brasil naquele tempo. Então, naquele momento, em 1808, o Brasil já começou a ser independente. E a partir dali, quando veio o decreto logo adiante, a partir de 1815 e 1816, se eu não me engano, onde as províncias tiveram alterações, as antigas capitanias, depois províncias, tiveram alterações administrativas, começaram a experimentar essa mudança. Então era inevitável. Mas quando Dom João VI teve que retornar a Portugal, e como resultado da Revolução do Porto, que quebrou o poder absolutista e trouxe então essa necessidade de uma constituição onde o parlamento veio a mandar também e fez com que Dom João VI teve que, em meados de 21, retornar de forma definitiva a Portugal e deixar o príncipe regente aqui. Quando ele chegou em Portugal, ele já não tinha mais poderes, e os poderes estavam na mão das cortes, que era esse parlamento constitucional. Então as elites de Portugal queriam de volta o espaço de extrair riquezas que o Brasil era. Mas as elites que já existiam no Brasil, e aqui nós vamos dizer sim, elites conservadoras sim, grandes latifundiários sim, pessoas que eram grandes propriedades de terra, era baseado na estrutura agrícola e escravocrata, era sim. Mas eram essas elites que ainda davam uma sustentação econômica. A discussão vem depois, tá? Pós-independência. Se o Brasil, quando deveria mais cedo ter abolido a escravidão, né? Aí nós vamos entrar numa outra discussão que eu realmente concordo. Inclusive, os primeiros atos do Dom Pedro I, logo em seguida, já foram atos super questionáveis, né? Porque ele lá, no 7 de setembro, ele declarou ali a independência naquele ato simbólico junto aos paulistas, ganhou os paulistas. Ganhando os paulistas, depois ele retornou para o Rio de Janeiro. Os festejos foram feitos logo em seguida, ele foi coroado a 12 de outubro. Mas depois ele foi coroado, não, ele foi aclamado a 12 de outubro, ele foi coroado a 1º de dezembro, porque era o 1º de dezembro a data simbólica da Casa de Bragança. A bandeira verde e amarela, a Casa de Bragança, e a Casa austríaca, o amarelo da rainha, né? Então agora imperatriz, Dona Leopoldina. Toda essa formulação veio naquele processo. A Constituição que veio logo em seguida, que daí o Brasil nasceu já sobre uma monarquia constitucional,
A Assembleia Constituinte não foi aceita por Dom Pedro, porque ele era de uma casa absolutista. Ele estava acostumado a mandar. Então, a partir dali, ele escreveu a Constituição e outorgou. Então, ele criou a Constituição para ele obedecer. Em última análise, é isso. Sim. Tá, então, o processo seguinte foi, sim, muito questionável. A questão dele ficar preso, escravizado a uma elite que escravizava economicamente, tá? Mas foi a porta que se abriu para que o Brasil, ao longo do tempo, viesse a construir-se como nação. E não mais dependente de que toda a riqueza que aquele extraída fosse mandado para a Europa, aonde não era proibida a manufatura, era proibido o Brasil construir, beneficiar a riqueza daqui. Então, todo um processo que se criou a partir disso aí foi o processo econômico de crescimento e de benefício social. Eu ia perguntar os principais benefícios, né, dessa se criou a partir da ação, da atitude da independência do Brasil. Ó, isso aí, gente, viu? História é história, né? Quem sabe, sabe, né? Mas eu acho que nós podemos, né, Júlio, fazer um breves intervalo. Já chegamos à metade do nosso programa. A gente gosta sempre, né, de dar uma pausinha aí, né, para também temos os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o projeto da rádio, né? Nós gostamos sempre de colocar aí, né, alguns dos nossos anúncios. Não conseguimos colocar todos, né, por causa do nosso tempo. Mas vamos aí a um breve intervalo para a gente tomar uma água, respirar aqui e já, a gente retorna. Não saia daí que nós ainda temos meia horinha de programa aí e depois, então, nós temos mais umas perguntinhas aqui pro professor André Vanderlei. Marmoraria Vans. Produtos e serviços, tudo em mármores e granitos em geral. Estamos situados na Rua Búzios, Atlântida Sul, Osório, Rio Grande do Sul. 51 99102 1928. Produtos de ótima qualidade e atendimento. Fale conosco e agende um orçamento. Teremos o prazer em atendê-lo. Marmoraria Vans. JR Pet Limitada, empresa registrada no Ministério da Agricultura, possuindo o número de CIF, Serviço de Inspeção Federal, para a fabricação de artefatos de couro comestíveis para cães. Nossa empresa está habilitada para a comercialização de seus produtos no mercado interno e para exportação. JR Pet Limitada, bom para cachorro, Taquari, Rio Grande do Sul. Agropecuária Canarinho. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 18h30, sem fechar ao meio-dia, e aos sábados das 8 às 12 horas. Trabalhamos com rações em geral, medicamentos, sementes, mudas de hortaliças, gaiolas, artigo para gaúcho, encilhas para cavalo e muito mais. Aceitamos todos os tipos de cartões. Estamos na Avenida Sorianos, número 214, bairro Coqueiros. Telefone 99901-4093, Taquari, Rio Grande do Sul. Venha nos fazer uma visita. Estamos prontos para melhor atendê-lo. Você conhece os benefícios do Plano Costa? Quem tem o Plano Costa tem acesso à sua ampla rede de convênios para cirurgias, internações hospitalares, exames, consultas médicas e odontológicas, fisioterapia, psicologia, nutrição, fonoaudiologia, pilates e massoterapia, entre outras diversas áreas da saúde e bem-estar, além de acesso a serviços de ambulância 24 horas e auxílio funeral de até R$4.000. Tudo isso a partir de R$19 mensais por família, sem carência e sem limite de idade. Plano Costa, 25 anos de vocação para o cuidar. Consulte nossos planos. Rua 7 de Setembro, 2356, Centro, Taquari, Rio Grande do Sul. Telefone 51 3653 7488.
Artefatos de Cimento Oliveira. Está construindo ou reformando sua casa? Precisa de fossa, filtro e sumidouro? Entre em contato conosco. Vendemos e ainda ajudamos na instalação. Mão de obra especializada. Produtos de qualidade, além de bom preço. Faça seu orçamento gratuito e sem compromisso. Estamos na Rua Franklin dos Reis, número 270, bairro Colônia 20, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos pelos telefones e o WhatsApp. 51 99977 9250 com André Mano. 51 99625 6020 com Lili. Mercado Compre Bem, atendendo de segunda a sábado, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 21h30. E aos domingos, das 8h30 às 13 horas e das 15h30 às 22 horas. De segunda a sexta-feira, temos lanches saborosos. Venha experimentar, situado na Rua Pontes Filho, número 190. Bairro Prado, Taquari, Rio Grande do Sul. Telefone WhatsApp 51 99838 0150. JD, Centro de Remoção e Depósito de Veículos de Taquari, Rio Grande do Sul. Serviços de guarda e remoção de veículos. Atendimento 24 horas. Somente serviços particulares. Estamos na Rua Orfelino Bizarro Martins, número 981, bairro Léo Alvim Faller, Taquari, Rio Grande do Sul. Telefones e WhatsApp 51 99835 1497 e 51 98538 4853. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Variedades, edição especial nesta noite aí, né, dia 7 de setembro de 2023, onde, né, comemora-se aí a independência do Brasil. Então, você que está acompanhando, que de repente chegou agora, não conseguiu acompanhar desde o início, não esqueça que logo após o término dessa live, ela retorna tanto no Facebook quanto no YouTube, então você pode acompanhar na íntegra, né, aquilo que já foi falado, né, já tivemos muitos ensinamentos legais aqui, né, coisas até que para mim até algumas coisas foi bem surpresa, né, então você pode acompanhar aí também, né, após o término dessa live. Mas nós temos recadinho lá no Facebook. A Sandra Mara coloca: boa noite, meus amigos. Boa noite, Sandra Mara, boa noite aí para você e para toda a sua família. E ela coloca: o André foi meu colega de aula, sempre foi muito inteligente, né? Então tá aí, né, um recadinho específico aí para o André Vanderlei. O Guilherme, agora que é para mim, o Guilherme também está acompanhando, o Guilherme Amaral, que faz parte da equipe, né, da Rádio Web TK Gospel, que agora em razão do trabalho está um pouco mais afastado, né, está morando em Santa Cruz, trabalhando lá, e ele coloca: boa noite, acompanhando, abraço. Obrigada, Guilherme, boa noite, abraço para você aí também. Mas nós temos uma perguntinha lá no Face, lá no nosso WhatsApp, né, e eu quero já retornar então fazendo a pergunta para o professor André Vanderlei, né? É do Patrick também. Ele coloca assim: comentários muito interessantes. Uma pergunta: tem algum respaldo histórico as ideias de que a Constituição do Brasil para a época foi relativamente progressista e que já haviam discussões sobre a abolição da escravidão nos primeiros anos pós-independência? Sim, tem sim. Inclusive, essa é uma questão importante, muito importante colocar.
porque são os temas que são efervescentes, né? Inclusive, o tema que a Giselda colocou de ser a Imperatriz Dona Leopoldina, né? Talvez o pilar da nossa independência, porque tomou atitude, né? Na história não tem o se, não tem o se, mas se ela não tivesse tomado a atitude ali junto ao Conselho de Estado e mandado lá a mensagem para o Dom Pedro, será que ele teria tomado a atitude, né, de realmente romper com Portugal? Eu particularmente acredito que não, por isso que sempre coloco como a heroína da independência. A questão da visão da abolição da escravatura, da abolição da escravidão, digamos assim, nesse período da independência, ele existia dentro da própria corte aqui no Brasil. Nós tínhamos abolicionistas e já tínhamos inclusive uma formação partidária. Tem inclusive um clube abolicionista no Rio de Janeiro, que depois ele foi destruído, parcialmente reconstruído, e hoje é um monumento histórico, onde se reuniam, ainda antes dessa partida do Dom João VI, adeptos da abolição da escravidão. Mas também verdade é que a Constituição escrita a primeira Constituição do Brasil, que ela não foi promulgada, né? Ela foi outorgada, porque tu promulga quando uma Assembleia uma Assembleia Constitucional, uma Assembleia Constituinte, melhor dizendo, ela cria, ela discute e vai à autoridade que promulga. Não foi o que aconteceu no Brasil. A Assembleia Constituinte, que trouxe discussões para a primeira Constituição no Brasil, que seria a Constituição da monarquia constitucional, do Brasil independente, que ela não foi aceita por Dom Pedro. Ela tinha bases progressistas muito. Inclusive hoje existem discussões como seria o Brasil dos primeiros anos do primeiro reinado, se tivéssemos aquela Constituição. Mas também verdade é que a Constituição outorgada por Dom Pedro, que trouxe para ele mais poderes, não somente aquela visão de três poderes dividindo a gestão, mas um poder moderador sobre os três poderes, que dava plenos poderes à pessoa do imperador, e dizia lá a Constituição que a pessoa do imperador ela é inviolável, ponto. A ele não cabe imputação nenhuma, ponto. Ou seja, ele passava a ser quase um super-herói, né? Então, essa Constituição, ela também tem traços progressistas, porque o imperador, o Dom Pedro I, em diversas partes das pessoas que trazem relatos biográficos dele, relatam que ele tinha, sim, desejos e inclinações para a abolição. Mas os primeiros anos do reinado de Dom Pedro foram muito conturbados. O primeiro reinado em si, até 1831, foi conturbado. Ele estava nas mãos das elites, e as elites eram escravocratas. Então, o colapso econômico seria certo naqueles primeiros anos se Dom Pedro tentasse se levantar contra as elites que lhe deram a sustentação nesses primeiros anos. Ele teve que ter muita sabedoria e muita tática política, né, para conseguir contornar, né, as situações. Foi um processo. E, inclusive, parte desse processo foi o que instituiu o 7 de setembro como nossa data da independência, porque, como comentamos antes, no Rio de Janeiro, nos primeiros anos, se comemoravam o 9 de janeiro, que era o dia que ele disse que ficaria no Brasil, o dia que do hoje Fica. se chama Dia do Fico, né? Na corte. Ou também, inclusive, partidários que se comemoravam o 12 de outubro, porque foi após o retorno dele dessas viagens, né, e a independência já declarada, foi a coroação. A aclamação dele em 12 de outubro. Uma festa imensa. O festejo no Rio de Janeiro foi a 12 de outubro. Até ele vir de São Paulo,
até ele se estabelecer, até ser então divulgado no Rio de Janeiro, na corte, né? Foi a 12 de outubro essa aclamação. Então se comemorava o 12 de outubro. Ou inclusive alguns comemoravam o 1º de dezembro, que foi então, como eu disse, a coroação dele, visto que a Casa de Bragança tinha essa tradição. A data de 7 de setembro foi quase que uma jogada política. Por quê? Porque os paulistas comemoravam o 7 de setembro. Sim. Porque foi no 7 de setembro que ele fez a audiência pública lá. Foi no 7 de setembro que ele, inclusive, à noite, no teatro próximo ao pátio do colégio, no Rio de Janeiro, ele foi tocado ali, né, apresentado o hino da independência, já que já estava praticamente pronto e que acabou sendo o hino nacional brasileiro até a queda do Império depois. Mas então a data para os paulistas é 7 de setembro. E a se adotar nos anos seguintes o 7 de setembro como a data da independência foi uma jogada para ter uma sustentação política super importante dos paulistas. Dos paulistas. Então foi necessário nesse momento. E era muito Sim. um estrategista, Isso. né? Muito forte aí. E o Amauri da Silva, né? Que é o esposo da Sandra Mara, coloca: boa noite, eu já trabalhei junto com ele lá em Paverama. Verdade. Então tá aí, né? Outro recadinho que nós temos aqui, né? Mas então eu espero, né, que o Patrick tenha, que a resposta aí tenha, né, sido conforme o Patrick esperava, ou conforme ele, né, estava aí aguardando uma resposta, né? Mas, professor, romper com Portugal, com certeza, foi algo que para o Brasil naquele momento, né, foi o melhor, digamos assim. Mas houve por parte de Portugal algum tipo de processo, de repente até com relação a todo o ocorrido. Eles não devem ter ficado satisfeitos e gostosos com o fato, né, de que o Brasil agora não se reportaria mais a eles, né, seria uma nação independente, não teria mais, né, que mandar daqui para lá, né, suas riquezas e tudo mais. Como foi esta aceitação por parte de Portugal com relação à independência? Inclusive muitas pessoas questionam às vezes, né, por que não teve guerra na independência do Brasil, né? Poxa, teve guerra. Porque tudo era com guerra, né? Outra coisa, aqui nós tínhamos nas nossas nações vizinhas, na América Latina, a independência de todas foi a partir de revoluções, de embates sangrentos, né? Mas também isso aconteceu num formato diferente. Eles não tinham nada a ver com o que aconteceu no Brasil, não tinha nada a ver com o processo que aconteceu no Brasil, porque no Brasil a corte veio primeiro e trouxe o centro do poder para cá. O que não aconteceu na América Espanhola. Na América Espanhola houve um rompimento, sim, com movimentos republicanos, né? Com a res pública, ou seja, a instituição de um Estado a partir do poder público e não com a implantação de uma monarquia, como teve no Brasil. Mas eu acredito muito isso em algumas questões básicas. Primeiro, quando a corte veio para cá, em 1808, eu volto lá no 1808, mas quando Dom João VI e a Carlota Joaquina vieram para cá, fugindo do que estava acontecendo na Europa, com a invasão iminente das tropas napoleônicas, eles tinham uma ideia muito clara, e hoje isso é quase consenso entre os historiadores e biógrafos do Dom João VI. A Carlota Joaquina era irmã do Fernão de Espanha, então ela era irmã do rei que estava no trono da Espanha naquele momento. Então ela vindo para cá e o Napoleão destronando o Fernão na Espanha, ela teria um direito sobre as terras da Espanha. E essas terras da Espanha era todo o resto da América Latina, da América do Sul. Então a ideia em 1908 era formar aqui, muito diferente do que aconteceu lá. Napoleão invade a Península Ibérica, derruba o rei da Espanha e o rei de Portugal vem para o Brasil. Aí o rei de Espanha está destronado, mas
a irmã dele, que tem direito sobre as terras de Espanha, veio para o Brasil também. Então eles tinham a ideia de formar um grande império aqui, inclusive com todos os países da América Espanhola, um grande império, que não deu certo, porque daí logo em seguida começaram-se as revoluções caudilistas em cada local, guerras e guerras, né, e que acabaram fracionando toda a América Espanhola em diversos países, né, da Argentina a Venezuela. Então, assim, tem grandes figuras como Simão Bolívar, e a gente outro dia fala sobre isso. Então, o que acontece aqui? Portugal, essa separação ocorreu quando Dom João VI voltou para Portugal. E aqui estava um herdeiro do trono, e as terras eram de Portugal, então legitimamente as terras eram de Portugal, não era simplesmente Portugal fazer um levante. Outra coisa importante: primeiro, internacionalmente Portugal não teria apoio num levante de guerra contra o Brasil, porque havia um herdeiro do trono aqui. Então, pelas leis internacionais não teria apoio. Outra coisa importante: Portugal não tinha esse poderio militar. Havia sim uma revolução formada aqui, né? E na carta de José Bonifácio fica muito claro isso. O Conselho de Estado, na sua maioria, estava a favor do poder ficar aqui, porque as elites estavam a favor do poder ficar aqui. Então, havia a possibilidade de uma organização, de uma revolução, de um levante contra Portugal, que Portugal não faria frente. Então, Portugal, as cortes portuguesas, apesar de não concordarem com aquela insurgência do príncipe, a birra do rapazinho brasileiro, como eles diziam, apesar deles não concordarem, eles também não teriam. Então vão buscar um caminho mais curto. E o caminho mais curto foi, aí sim, tendo respaldo em leis internacionais, cobrar uma indenização por isso. E a cobrança da indenização veio, e foi pesada essa indenização, né? Então, mas o Brasil teve o apoio da Inglaterra, que tinha interesse em acordos comerciais diretamente com o Brasil, interesse grande, né? E não passando por Portugal. Então teve o apoio da Inglaterra para conseguir então pagar essa indenização a Portugal. Dom Pedro conseguiu, com o apoio das elites locais, com o apoio da Inglaterra, e Portugal em 1825, salvo engano, reconheceu a independência do Brasil, depois que Estados Unidos, México e Argentina, salvo engano, já haviam reconhecido o Brasil como um país independente, né? Interessante também. Então, isso aí, no caso, mostra, né, que porque são fatos da história que a gente acaba não sabendo, né, não vendo, porque na época de escola passa tudo muito rápido, né? Com relação a isso, né? Então, Portugal, no caso, teve que engolir, vamos dizer assim, né? A grosso modo, ele teve que engolir porque ele não teria o apoio, né, de países que eram bem importantes, no caso, economicamente, na época, né? Romilda Alves coloca: olá, professor, tô atento, apreciando e aprendendo. Abração. Que bom, da mesma forma. Muito bem, né? Romilda Silva, na verdade, não é Alves, Romilda Silva. Muito bem aí, então vamos seguir, ó, já tá quase no nosso horário, ó, tem mais recadinho lá no WhatsApp, vamos ver. Esse é do Maicon, todo ele? O outro é do Patrick. Tá. O Maicon então colocou, no caso, ótimo programa. Será que rola um desse tipo no dia 15 de novembro, na proclamação da República? Teria que ser dia 16. Maicon, quem sabe? Vamos ver aí, né? Quem sabe? Né? E o Patrick, né? O Patrick, eu disse que ele gosta de história, né? Então vamos lá, né? Que bom. Ele coloca assim: como o professor André mencionou, as cortes em Portugal não ficaram muito satisfeitas com a decisão de Dom Pedro. Mas qual a opinião de Dom João VI? Há quem diga que ele até encorajou o filho a proclamar a independência. Sim, até porque fato é que o Dom João VI era apaixonado pelo Brasil. Ele era apaixonado pelo Brasil, e isso todos os biógrafos deles relatam. Não se diz o mesmo da Carlota Joaquina, né? Mas
Dom João VI era apaixonado pelo Brasil e ele foi obrigado a voltar, né? Ele foi obrigado a voltar porque após a Revolução do Porto, em 1820, o poder do rei estava podado. E a Casa de Bragança era uma casa absolutista, uma casa que estava acostumada em ter todo o poder, né, na mão, como o mando figurino do absolutismo. No entanto, a partir dessa revolução e o levante das cortes, que eram agora esse parlamento constitucional, o poder dele estava diminuído. E a maioria dos biógrafos, sim, concordam que Dom João VI teria dado, se fosse por Dom João VI, teria dado esse apoio, porque não sei se seria da mesma forma se o poder absolutista estivesse com Dom João VI. Porque talvez ele quisesse um Reino Unido forte, como ele fez o decreto do Reino Unido do Brasil, Portugal, Brasil e Algarves. Agora, a partir do momento que as cortes estavam no poder, inclusive derrubando esse próprio decreto e fracionando o Brasil em províncias, que Dom João VI sim preferia ter o seu filho no centro do poder, à frente de um novo Estado brasileiro. Muito bem, tá aí, Patrick. Então, espero aí que teu questionamento tenha... A Ana Célia Martins, lá do Piauí, coloca: boa noite, a paz de Cristo Jesus. Boa noite, Ana Célia, obrigado por estar conosco aí nessa noite acompanhando o nosso programa, né? Mas nós já estamos, né, gente, chegando aí ao finalzinho. Nós gostamos sempre, né, de cumprir o nosso horário. Às vezes a gente se passa um pouquinho, né, mas gostamos sempre de cumprir o nosso horário, até porque, no caso, teremos oportunidades, né, de quem sabe trazer o professor André Vanderlei aqui para outros, né, assuntos aí que também são, né, relevantes, quem sabe aí conforme a sugestão do Michael, né, para proclamação da República ali e tudo, né. Mas, professor André Vanderlei, trazendo todo esse movimento, todo esse ato de independência, né, que ocorreu lá em 1822 para hoje, né, os reflexos disso hoje, o nosso país hoje, será que hoje ele está com... no caso, como é que eu vou dizer assim, dando seguimento ao que foi idealizado lá em 1822, quando da independência, da proclamação dessa independência? A gente acostumou-se a ouvir aquele clichê, que eu não vou lembrar agora o autor para acreditar de onde saiu, ele não nasceu do nada, mas como diz o historiador professor Marco Antônio Villa, qual eu recomendo muito, que o Brasil era o país do futuro. Porém, esse futuro que as pessoas idealizavam ainda no final do século passado, o Brasil, o país do futuro, ele não pode ficar sendo sempre o país do futuro, né? A gente sabe que o Brasil ele avançou em diversas áreas, mas existem muitas coisas a serem feitas ainda, né? E principalmente as reformas estruturais. Quando a gente olha para a história, nós vemos que o Brasil adotou um processo de independência, uma festa de independência no seu cinquentenário, né, 1872, até que ainda era o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro. E foi uma festa baseada em o Brasil ter uma estrutura, um posicionamento internacional, aparecer internacionalmente e também ter o apoio dos paulistas na época, instituir bem o 7 de setembro. E quando o Brasil fez o seu centenário, em 1922, nós tínhamos uma pujança no centro cultural. Houve uma festa que durou até o final do ano no Rio de Janeiro. Houve a Semana da Arte Moderna, então um crescimento no aspecto cultural, um crescimento muito grande, o Brasil sendo nesse campo cultural, na parte dos pensadores, né, com a publicação de livros, de novas ideias. Então havia também um crescimento da industrialização. Então havia um processo de ter um Brasil com crescimento econômico. Quando houve o Sesc Centenário, já no meio da ditadura militar, nós já tínhamos um Brasil num
tempo que nós não queremos mais viver, que era o tempo de repressão, um tempo muito difícil. Mas havia o que era chamado na época de milagre econômico, com a entrada de um capital estrangeiro muito forte aqui por um apoio político que tínhamos na época, mas que depois, com a queda e a saída dos militares do poder, acabou gerando a grande inflação, que eu ainda pequenininho lembro que o Brasil chegou a ter a hiperinflação, que foi o resultado daquele tempo, né? Então, o processo histórico, que eu olhando para os tempos de aniversário da história, né, que o Brasil teve, ele foi um processo de idas e vindas e reconstruções. Hoje, que nós vemos ano passado, foi comemorado, quando nós diz comemorado, reunidos, memória, lembrado, né? Os 200 anos, o bicentenário eu ia dizer, né? Tá da fazendo independência. 201 anos esse ano. Esse ano são 200, hoje são 201 anos, nós estamos lembrando. Os 200 anos do Brasil acabou acontecendo numa época em que, infelizmente, as discussões políticas extremistas de um lado e outro, de direita e esquerda, acabam ofuscando o que realmente importa no Brasil, que são as reformas estruturais que o Brasil precisa no aspecto econômico, para assim diminuir as grandes desigualdades sociais. E esse é o grande flagelo que o Brasil ainda tem. Quando Dom Pedro lá declarou a independência e ele segurou consigo as elites, né, que lhe davam sustentação econômica, mas eu acredito, e a maioria dos biógrafos que entendem, que ele tinha uma ideia de ter um povo brasileiro, a formação do que seria realmente um povo brasileiro. E para ter o povo brasileiro tinha que incluir os escravos deixando de ser escravos, tinha que incluir os nordestinos, os gaúchos, os nortistas, o povo caipira. Quando o Dom Pedro II assumiu e ele ficou consigo, ele herdou o amor que o Dom Pedro I tinha pela pátria. O Dom Pedro II, que era um homem muito culto, a ideia dele era investir na educação. Porque ele sabia que era esse o caminho que o Brasil tinha, né? Com o passar do tempo e a formação da República, que o poder veio para as nossas mãos, o poder público, infelizmente eu vejo, desde o tempo da política do café com leite, que as disputas políticas e econômicas, elas têm mantido o Brasil estagnado. Hoje a gente vê muito disso. Só nos cabe, claro, desejar que o governo que lá está dê prosseguimento às reformas estruturantes que venham a diminuir as desigualdades sociais. Exatamente. É a história que a gente pensa para o futuro. Exatamente. E que é para que esse país do futuro realmente venha a acontecer. A diminuição da miséria, da fome e uma organização econômica com base na educação, que eu acho que é super importante nesse momento para criar o Brasil do futuro, né? Exatamente. Possa chegar então a essa ideia de país do futuro que se tínhamos como clichê ainda nos anos 80, no final do século passado. Ainda bem que hoje, né, a gente já vê assim que, né, que muitos prefeitos, muitos governantes, digamos assim, né, já estão, né, com essa ideia também, né, tanto que está aí a escola em turno integral, né, que já é uma forma também de tentar fazer com que a educação se desenvolva, né, de uma forma, no caso, mais expressiva, né, para que as pessoas, no caso, possam... porque, como o senhor disse, né, é estudando, no caso, é a educação que vai fazer com que esse futuro realmente aconteça, porque as crianças que estão na escola hoje são o futuro, né, isso não tem o que... tem um comentáriozinho lá no YouTube, né? YouTube. 2, na verdade, né? O Júlio Alcione coloca: boa noite, ouvintes, muito bom o programa. Né? O que vocês estão achando? Ele botou uma perguntinha para as pessoas lá, né? Muito bom o programa, o que vocês estão achando? Aí a pastora, né, Nádia Tasso, né, que ela é de Araguari, ela coloca: olá, que edificante estes assuntos abordados por vocês. Vocês estão de parabéns por relembrarem a nossa história. Abraços. Muito obrigado, pastora, né? Que Deus abençoe. Abraço. E é importante, né? Por isso que...
Ela é filha de Taquari, exatamente, né? É por isso que a gente pensou, né, em fazer um programa, né, uma edição extraordinária, vamos dizer assim, né, porque hoje, na verdade, não era dia, né, do programa, né, a gente pensou em fazer isso justamente por isso, para que alguém que entenda da história nos contasse um pouco dessa história, né, no caso de uma forma bem clara, né, bem precisa, assim, para que a gente pudesse entender, né. E temos mais um recadinho lá no Facebook do Enfermeiro Martins, e ele coloca boa noite. Boa noite, né, Enfermeiro Martins, que é de Carlos Barbosa, né? Ele mora em Carlos Barbosa, filho da terra também, mas mora em Carlos Barbosa, né? Então, estamos aí chegando, né, ao final do nosso programa, dessa edição especial aí, né, trazendo, né, fazendo alusão, né, à independência do Brasil. Mais uma vez gostaríamos de agradecer ao professor, né, André Vanderlei, por ter estado conosco aqui, ter trazido né, tantos esclarecimentos importantes para todos nós, né, e deixamos aí o microfone, né, da rádio à disposição, né, para o seu comentário final e o seu boa noite aí aos nossos ouvintes. E aí eu não sei como é que se chama, não é telespectador, porque não é TV, internautas, então vamos dizer assim, né? Web ouvintes. Muito feliz, essa estrutura multiplataforma, né, que vocês têm aqui, ela proporciona para as pessoas que podem acompanhar, que estão acompanhando nesse momento, seja acompanhar pelo aplicativo ou em qualquer uma das plataformas, das redes sociais, ou no YouTube ou no Facebook, né, mandar sua mensagem no WhatsApp, e que também depois possam participar, possam assistir, mesmo que não seja ao vivo, porque fica lá também, né, o vídeo no YouTube, fica gravado. Para mim é uma alegria, né? Eu fico muito feliz porque eu gosto de falar sobre história, né? E quando nós temos a oportunidade de também trazer essa mensagem, as explicações, às vezes principalmente os comentários que são baseados em análise de uma forma mais clara e que seja didaticamente construída para que as pessoas tenham acesso. Quando um tempo atrás eu escrevi um artigo que falava sobre a historiografia de consumo. Aí a pessoa, o que é historiografia de consumo? Tem a ver com consumo? Não. É aquela historiografia que não está com a linguagem simplesmente acadêmica, mas construída para que toda e qualquer pessoa possa consumir. Importante. Possa entender, possa ter acesso, né? Porque a história, ela é, na realidade, tem uma frase, apesar de eu ter uma formação no mestrado em museologia, eu não gosto daquela frase que diz que quem vive de passado é museu. Não, quem vive de passado é eu e você. Né? Porque nós somos hoje o resultado de tudo que vivemos até aqui. Exatamente. Né? Assim como não existiríamos sem o passado. A casa nasce do alicerce, né? Nós também. Eu estou aqui porque eu tenho toda uma formação pregressa, assim como a Giselda, como a Alcione, como os nossos ouvintes, né? Como o pessoal que está acompanhando lá, um abraço especial ali para a Sandra Amália, para o seu esposo, né? Minha colega ali do Barão de Antonina, o seu esposo trabalhou lá conosco nas jornadas, né? O Mauri, das fábricas de calçado lá de Paverama, lá. A Romilda Alves, né, que eu fiquei em dúvida, que pensei, mas é a sua mãe. A mãe é Romilda Silva. Romilda Silva, eu disse Alves 3 vezes já. Isso. É Romilda Silva, eu fui olhar a fotinho. Foi a mãe que mandou um recadinho ali. Aí ela me acha lindo, muito bom, inclusive. muito ela me acha lindo. Não dá pra pintar muito, a minha também me acha. Ela me acha lindo. As mães sempre acham. Eu tenho certeza disso. Então, assim, fica o meu agradecimento a vocês pelo espaço, né? E também as pessoas que nos acompanharam até aqui ao vivo e quem vai acompanhar depois, estando lá o vídeo gravado, que possa também compartilhar e que possa então oferecer para alguém que de repente gosta de história, que se interessa pelo assunto, né? Posso deixar aqui as minhas redes sociais claro, também, com né? certeza. Meu Instagram é @professor André Vanderlei, pode entrar, a gente sempre traz alguma mensagem, alguma postagem lá. Tem a página no YouTube, Professor André Vanderlei, que é
uma página onde também nós compartilhamos assuntos de história, né? E o meu Twitter, que é @prof_avanderlei, e ali a gente fica colocando as chamadas para o canal do YouTube. Meu canal do YouTube tá meio parado porque com o mestrado e as 60 horas de escola, a gente não consegue, né? Então aí nós tínhamos 2 projetos que estavam no canal do YouTube, que são o Vivendo a Palavra de Deus, onde a gente fala sobre a Palavra de Deus especificamente, e o projeto de história, que falando de história. E ali eu trago temáticas da história em vídeos também. Vocês podem entrar lá no nosso canal do YouTube, André Vanderlei da Silva, se inscrever também lá e deixar pedidos. E a gente constrói um vídeo em especial lá também. E sempre que a TK Gospel nos convidar, a gente vai estar aqui. Muito bem, com certeza outros convites virão, né? Outros convites virão. Está conosco também a Rose Amaral, que é a mãe do Guilherme. Ela coloca boa noite a todos. Boa noite, Rose. Obrigado por estar aí conosco. Então, gente, estamos chegando então ao final aí do nosso programa, né? Lembrando também que o professor André Vanderlei, ele faz parte da direção, né, da Escola Estadual Pereira Coruja, e também queremos deixar aqui, né, que quando a escola fizer alguma promoção ou tiver algum evento ou algo, né, que julgar importante e interessante, que nós possamos divulgar aqui também na rádio. É só mandar, né, ali um WhatsApp, exatamente, mandar um WhatsApp, né, avisar previamente que de repente, se for possível, até existir, né, a cobertura da rádio aí através das nossas plataformas, né? Sim. E como foi bem falado já pelo professor, se você chegou depois, não conseguiu acompanhar na íntegra essa live, logo após o término, no Facebook e no YouTube, ela retorna e você pode acompanhar lá. Gente, muito interessante o assunto, esclarecimentos, né, muito oportunos aí, então você pode acompanhar. Passando rapidinho a nossa programação da semana. Amanhã, sexta-feira, às 20 horas, tem o programa da comunidade Vida Abundante. Às 22 horas, Amigos do Esporte. Domingo, 21 horas, Louvorzão, tudo junto e misturado. Segunda-feira, 20 horas, Saúde e Bem-Estar. Às 22 horas, Papo Teológico. Terça-feira, 21 horas, Louvor e Adoração. Quarta-feira, 19 horas, Gente, Gestão e Direção. Logo após a retransmissão da live da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Estrela. Na próxima quinta-feira, nós não temos edição do programa Variedades, porque nós fizemos a edição especial hoje, então semana que vem nós não teremos. Então isso aí é a agenda da semana, lembrando que a rádio, através do aplicativo e do site, 24 horas com os mais variados tipos de louvor. Então se você gosta, né, do louvor gauchesco, do louvor dancing, do louvor romântico, todos os tipos, todos os estilos, rock, né, todos os estilos de louvor, pagode, então, todos os estilos de louvor, você pode acompanhar aí 24 horas, né, a nossa programação. Muito obrigado mais uma vez ao professor André Vanderlei, obrigado Júlio Alcione, que esteve na técnica, obrigado a você que esteve nos acompanhando, que interagiu conosco, que tenhamos aí um restante de semana e um final de semana muito abençoado na presença e na graça do nosso Deus, e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente. Tchau, tchau.